com aparência de criança de 8 anos. Eles pegaram o gene desses anões, né? Dessas crianças, tipo ferrugem dos Trapalhões. Eles estudaram isso aí, os criminosos. Os criminosos estudaram isso e ele tem um criminoso com uma mente, né, um raciocínio, uma vivência de 30 anos de idade, mas com a aparência de uma criança de 9, 10, 8 anos de idade. E isso aí aborda a polícia como se fosse criança. Eles vêm em grupo de religiosos, né, pentecostais, nada contra eles, mas esse estereótipo ainda é muito usado pelos criminosos e prostituição. Aí eles vêm um grupo de religiosos e o policial vê aquelas crianças, não dá a mínima, né? E são aquelas crianças que cometem os homicídios, não são crianças, são adultos. Então isso está se vendo muito nas pregações religiosas. Eles não são crianças, eles já são pessoas adultas, homens e mulheres, adultos, mas tudo com aparência de criança de 10, de 9 anos de idade, dando a entender que é muito desenvolvido, inteligente, né, para a idade. Não é. Eles cometem vários crimes, principalmente homicídio, e ninguém, porque se veste como criança e se comporta como criança, mas você nota que ele tem uma maturidade estranha. Passa por ele, corre por ele através da pessoa dele. Quando você olha, você vê que é uma pessoa adulta com aparência de criança. Normalmente eles têm 30, 35 anos de idade e são exibidos como pregadores, alguns deles. A maioria é usado para assassinato. A maioria são crianças de 30, 35 anos de idade. Tem nada de super inteligente, esperto, eles são velhos. Mas isso, o laboratório clandestino que estudou isso, né, para surpreender a sociedade, né, nas ações criminosas. Esses estudos são pagos pelos criminosos. Os criminosos têm laboratório de pesquisa para disfarces, diversos disfarces, mudança de face, troca de digitais, tudo isso é preocupação de criminoso. Nenhum de nós tem essa preocupação. Essas coisas surgem da necessidade dos criminosos, entendeu? De escapar da polícia, de escapar do Estado, de não ser reconhecido. Então todas essas coisas aí que vocês estão vendo, isso aí vem tudo do crime organizado que desenvolveu tudo isso e agora popularizou e normalizou. Primeiro eles usam bastante, enganam bastante o Estado, depois eles popularizam e depois normalizam. É a mesma circunstância da pulseirinha de tornozeleira de prostituta. Primeiro ela usava como uma identificação de ser prostituta, depois as revistas de cosméticos passaram a vender e popularizou e normalizou. Assim, é tudo que eles têm, todos esses criminosos, eles têm milhões de dólares e eles favorecem muitas pesquisas. E os filhos deles todos, a maioria estuda em área de medicina, psiquiatria, uma série de coisas. Eles estudam isso aí para dar fuga para bandido. Depois populariza e normaliza nas clínicas de estética, certo? E também eles estão fazendo, o que eu pude ver, a partir do primeiro ano de vida de uma criança, eles injetam hormônio, né? Aí uma criança de 2 vai ter aparência de 5, uma criança de 1 vai ter aparência de 3, uma criança de 3 vai ter aparência de 6. Isso serve porque eles fazem cópias de policiais, cópias de pessoas, e às vezes a pessoa já tem 20 anos, já tem 25, 26 anos, eles não têm uma cópia perfeita, aí eles fazem aquela cópia perfeita e injetam hormônio, aí a criança com 15, 16 anos já tem a aparência de 30, de um rapaz
rapaz de 30, 28 anos, por aí, né? Tudo criança. Que eles injetam hormônio para se passar pela pessoa, né? Para sequestro, assassinato, então, mais para sequestro, somente policial. O policial desaparece. Desaparece, porque eles são idênticos. Um policial desse aí, ó, 40 anos, o criminoso pode fazer em 15 anos uma cópia dele. 15 anos. Pode ter uma cópia idêntica a ele, com a mesma aparência, hormônio. Essa pessoa não tem valor nenhum, né? Não tem saúde, não tem nada. É só para um momento específico, para enganar as câmeras de segurança, porque vão dar desaparecimento, vão raptar ele. E aí ele aparece em vários lugares, várias câmeras, e não elucida a razão do desaparecimento. E eles também têm comportamento irregular para atribuir ao policial uma insanidade, uso de drogas, um comportamento irregular, relacionamento extraconjugal que ele não teve, aí vai impor, porque aí a prostituta vai ser a testemunha-chave. Sempre uma testemunha-chave é a prostituta, sempre. Ela sempre é a testemunha-chave, né? Desses crimes todos. Às vezes ela não estava com o policial, ela estava com o sósia do policial. Eles namoram os nossos sósias, para dizer que a gente tinha envolvimento com eles, entendeu? Então, que eles namoram os sósias da gente, para dizer que nós é que tínhamos envolvimento com eles. Aí criar circunstância em cima disso. É para garantir a prostituta poder de fala, né? Tem que garantir a ela, para ela ser a única testemunha, né? Normalmente os crimes de cafetão, as testemunhas-chave são sempre pessoas deles, normalmente prostitutas.